Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma ideia que, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente estava cantando ali. E interessante como Deus faz as coisas, né? A gente não entende mesmo certas coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu tenho aprendido cada vez mais que viver com Jesus é uma aventura. E é uma decisão extremamente arriscada para se tomar. Na verdade, o título dessa mensagem é exatamente esse: uma escolha de risco. A verdade sobre seguir Jesus. E eu quero já te avisar, se você está visitando, se você não é um seguidor de Jesus ainda, pelo menos não se identifica assim, e você veio a convite de alguém, eu preciso te avisar que talvez você fique um pouco chocado com isso, porque geralmente, quando você ouve pessoas falando a respeito de andar com Jesus, pelo menos a maioria das igrejas tem sido assim, você ouve uma série de promessas acopladas a isso, verdade? Olha, se você andar com Jesus, se você se tornar um cristão, se você for para a igreja tal ou para a igreja tal, você vai ver a sua vida se tornando uma maravilha, tudo dando certo, vai ser incrível, vai ser uma decisão maravilhosa e a partir dessa decisão, tudo vai dar certo para você. Muitas pessoas vendem essa promessa acoplada à decisão de andar com Jesus. E infelizmente, ou felizmente, mas o fato é que a vida real não é bem assim. As pessoas que se propõem a andar com Jesus, e se você já anda com Jesus há algum tempo, você pode confirmar o que eu vou dizer agora. Andar com Jesus de fato, na prática, na vida real, não significa que a sua vida vai dar certo o tempo todo. Aliás, bem diferente disso, pelo menos no nosso conceito do que é dar certo, do que é ser uma vida bem-sucedida, muitas vezes a nossa vida parece que fica pior em certos aspectos quando nós decidimos realmente nos comprometer a andar com Jesus e a seguir Jesus. Na verdade, hoje eu quero falar exatamente sobre a verdade, o que eu acredito, à luz da Bíblia, ser a verdade sobre seguir a Jesus. E antes de entrar no texto dessa noite, queria fazer uma pergunta. Você já viveu uma experiência em que você achava que estava fazendo uma coisa, mas na verdade você descobriu no meio do caminho que você estava fazendo outra coisa? Eu vou te dar um exemplo, talvez não tenha ficado tão claro. Estava eu com o meu amigo Jason. Você vê que a história não é boa, né? Estava eu com meu amigo Jason e meu outro amigo Guta, a história ficou um pouco pior agora. Dois jovens lindos e simpáticos dessa igreja, visitando um local para um possível evento do Área Mais. Fica aí no ar, né? Quem sabe novidades em breve. Mas estávamos visitando um lugar, pensando em algumas possibilidades, fazer algumas coisas diferentes e tal. E nesse lugar, era uma espécie de um cinema, havia uma cortina parecida com essa, preta assim. E uma escada, assim como tem uma escada aqui. Você não consegue ver, mas tem uma escada aqui. Já tá... Bro, não entrega antes. Espera aí, deixa eu contar a história. E eu estava aqui, conversando com eles. A gente estava visitando o espaço. E tinha um cheiro muito agradável de pipoca vindo do hall de entrada do cinema. E eu, como uma boa pessoa com alma gordinha, eu falei, vou comprar uma pipoca. Vocês podem ir olhando o espaço enquanto eu compro uma pipoca? E eles desceram as escadas para ver o que tinha lá embaixo, no subsolo. Eles tinham alguma sala, algum espaço lá que a gente poderia usar. E eles desceram. E eu fui comprar a pipoca, voltei, não tão feliz, porque a pipoca não estava pronta, então eu voltei sem a pipoca ainda. E fui esperá-los. Não sabia para onde eles tinham ido. Resolvi esperar perto da cortina de acesso à escada. Estou ouvindo vozes. Então, tudo bem, eles estão voltando. Jason conversando, Guta, estou ouvindo a voz deles. Tenho a brilhante ideia, quem nunca, na verdade, de dar um susto neles. Brilhante ideia de dar um susto neles. Você acha que pastor é pessoa séria? Não, ok? Então estou aqui posicionado, feliz e contente, estrategicamente ao lado da cortina. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu estou ouvindo as vozes, eu ouço passos na escada. Meu plano é perfeito, certo? E eu já estou rindo por dentro, porque vai ser demais. Eles vão morrer de susto e eu vou ficar muito, muito contente. Então eu estou aqui, posicionado para assustá-los, e eu ouço os passos, e eles ficam cada vez mais perto de mim, e a voz fica cada vez mais alta. Chegou a hora, chegou o grande momento, e então, quando a voz está praticamente ao meu lado, eu dou um pulo e grito, "Uá!" E o que acontece? Eu ouço um outro grito, "Ah!" Atrás de mim, porque tinha uma porta aqui. E eles saíram por ela, claro. Por que eu saí por essa? Claro.
Imagina a cena, 3 homens, pessoas. Um vai ser pai. Adultos, 30 anos quase. Caídos no chão do cinema. Desesperados, rindo e gritando de medo e quase fazendo coisas indevidas nas calças, porque eu assustei, só que do lado errado, mas deu certo, eles se assustaram com o grito, só que eles me assustaram com o susto deles. E eu me assustei mais do que eles. Mas como o Jason é mais exagerado, ele rolou no chão algumas vezes, enquanto ria. Susto duplo, meu susto foi duplamente eficiente, o problema é que me assustei. É muito ruim quando isso acontece, é muito ruim quando você tem tudo arquitetado, tudo planejado, você tem um alvo em mente, você sabe exatamente o que fazer e o que você espera atingir com aquilo, mas parece que o tiro saiu pela culatra, parece que você, no final das contas, não teve exatamente o que você esperava daquela situação. Foi como eu me senti naquele dia, sabe? Muitas vezes é assim que pessoas que decidem andar com Jesus se sentem. Você está esperando uma coisa, mas de repente os planos deles são bem diferentes dos seus. Bem diferentes daquilo que você esperava realizar, viver, experimentar. Tem uma história, e eu quero usar essa história, e ela na verdade é uma boa ilustração da nossa vida e da vida de qualquer discípulo de Jesus. Na verdade, se você olha para a Bíblia e olha especialmente para aqueles 3 anos de ministério que Jesus teve nesse mundo, com aquelas pessoas que ele chamou para andar com ele, aqueles 12 homens, 12 jovens homens que se tornaram seus discípulos e seus apóstolos, você percebe que era extremamente comum os planos daqueles caras se frustrarem aparentemente, porque eles esperavam de Jesus certas ações, ou reações, ou posturas, e Jesus sempre os surpreendia. Jesus sempre fazia coisas diferentes do que eles imaginavam, e mais do que eles, Jesus surpreendia todas as pessoas. Por isso ele foi tão incompreendido, por isso ele escandalizou ao ponto de os próprios judeus, o seu povo, o povo para o qual ele veio originalmente, para salvar, para resgatar, a ponto do seu próprio povo decidir crucificá-lo. Tamanha foi a surpresa, a incompreensão das pessoas a respeito de quem Jesus foi, do que ele fez, do que ele ensinou. Andar com Jesus é uma escolha de risco. Seguir Jesus é uma decisão arriscada. Muitas pessoas hoje dizem que ser cristão é ser parte de um grupo de pessoas que não pensa, que não raciocina, que é uma massa de manobra manipulada por líderes religiosos, que é fácil, porque todo mundo é cristão, então é fácil ser cristão. Mas na verdade, se você decidir de fato ser um seguidor comprometido de Jesus, um discípulo de Jesus, que vai aonde ele for, que está disposto a obedecer o que ele mandar fazer, você começa a perceber que é uma escolha extremamente arriscada, que não há nada de seguro e não há nada de confortável envolvido na decisão de seguir a Jesus. E aqueles 12 homens que seguiram Jesus no seu ministério aqui na terra experimentaram isso de uma maneira ainda mais próxima, palpável. E várias foram as situações em que eles se viram assim, surpreendidos, assustados, às vezes até decepcionados com Jesus. E um deles, especialmente, um cara chamado Pedro, ele era mestre nisso, né? Ele tentava dar o susto em Jesus, mas ele é que se assustava toda vez. Ele sempre se dava mal na história, porque ele era muito precipitado, ele sempre tinha uma resposta para tudo, ele sempre tinha o plano dele de como resolver as coisas. Mas o plano dele muitas vezes não era o plano de Jesus. E em uma certa ocasião, os discípulos estão com Jesus num vilarejo, e Jesus diz, olha, vocês vão pegar um barco, vocês vão atravessar para o outro lado do lago, e eu vou despedir a multidão, vou tirar um tempo para orar, vou a um monte orar sozinho, e depois eu vou me encontrar com vocês. E eles viveram uma experiência que, aliás, inspirou essa música que nós cantamos por último. Fala dessa experiência de andar sobre as águas que Jesus viveu com seus discípulos, especialmente com esse cara chamado Pedro. Vamos ler o texto? A gente vai ler aqui no Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 22. É uma passagem que é bem conhecida para quem já é de igreja, se você não é, eu vou explicar para você, e que está registrado também em outros evangelhos. Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 14. O texto diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar.
E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fim de tarde, encerrou o expediente, curou quem tinha que curar, ensinou o que tinha que ensinar. Vocês vão indo na frente, eu vou despedir essa multidão, vou tirar um tempo de oração. Ok, mas já passou algum tempo, já está bem tarde da noite, e Jesus ainda não foi ao encontro deles. O barco já estava a considerável distância da margem, estão no meio do lago, com ondas fortes, com uma tempestade, o vento soprando contra ele. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E se você é acostumado com a Bíblia e é acostumado com essa história, você passa por ela já quase que sem se surpreender mais com o fato de que Jesus andou sobre o mar, né? Mas assim, provavelmente se você não é um cristão, um discípulo de Jesus, você está olhando para isso e falando, ei, começa aquelas histórias mirabolantes, né? Aquelas fábulas registradas na Bíblia. Bom, o fato é que o texto está dizendo que Jesus estava literalmente andando sobre o mar. Isso é impressionante para você, é para mim também. Eu também acho estranho, eu também acho esquisito, eu também acho um pouco assustador até. Tanto é que os próprios discípulos se assustaram, você vai ver isso logo em seguida na história. Mas você que é acostumado com o texto, não perca de vista o fato do elemento sobrenatural envolvido aqui. Jesus está andando sobre as águas, isso não é comum, isso não é normal, não havia nenhum outro registro na história até este momento de que alguém tivesse feito isso, e eles estão no meio da madrugada, com o vento forte soprando, com uma tempestade caindo, mesmo eles sendo pescadores profissionais, muitos deles, daqueles 12 homens, eles estão assustados, eles estão com medo, e eles agora enxergam Jesus andando sobre o mar, e como desgraça pouco é bobagem, não é verdade? Já tem tempestade, agora tem o elemento adicional de pânico, que é um fantasma. Foi isso que eles pensaram que estavam vendo. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Aí você fala, que besteira esses discípulos, ai meu Deus, como eles são infantis, é claro que era Jesus. Claro que era Jesus, que conhece a história, né? Você está lendo 2000 anos depois que ela aconteceu. É claro que não era Jesus, que é claro para uma pessoa que está andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. O que você acharia? Você tem uma teoria melhor? Porque é fácil falar dos outros e da fé dos outros, ou da falta de fé dos outros, mas a gente também não tem uma resposta boa para dar. Eu sei lá o que eu vou pensar. Eles nunca tinham visto Jesus andando sobre as águas, tinham visto Jesus fazer coisas impressionantes. Mas daí, no meio de uma tempestade, no meio da madrugada, ele que tinha ficado em terra seca, e eles remando há horas, de repente verem ele do lado do barco, andando sobre as águas, eu provavelmente acharia que era um fantasma também. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí vem a ideia fraca de Pedro, né? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir. A minha voz está triste, né? Que desafinada horrível. Eu já passei da puberdade, pessoal. É só rouquidão mesmo. Senhor, disse Pedro, vamos empolgar menos. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Eu começo a pensar aqui, principalmente a partir da... Vamos seguir um pouquinho, depois eu comento isso. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E a história, pelo menos essa parte, termina dizendo que os que estavam no barco, os outros, além de Pedro, os outros 11, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E eu gosto de olhar para essa história, gosto de olhar para Pedro, me identifico com ele em muitos aspectos, mas eu gosto também de especular um pouco, sabe, assim, perdoa aí se você é um cara que é muito fiel à Bíblia, assim, eu também sou, mas hoje me permita pelo menos viajar um pouquinho na história e tentar imaginar o senso comum, tá? Nada muito diferente do senso comum, não. Provavelmente você imagina a história do mesmo jeito que eu, se você se esforça um pouquinho para pensar em como isso aconteceu na realidade. Veja bem, pela reação de Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas e se assusta com o vento e com a tempestade, eu imagino que na hora que Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter ao teu encontro andando sobre as águas, na verdade, o que eu acho que Pedro estava fazendo é aquela coisa que a gente faz, principalmente homem, que homem é mais idiota, né, do que mulher, geralmente, e gosta de fazer essas coisas. Sabe aquela aposta que você faz, torcendo para outra pessoa não aceitar a aposta? Sabe como funciona? Fala, velho, eu duvido que tu faça isso. Te dou R$1.000. E o cara vai e faz. Já rolou contigo? Uma vez não vou xingar não, que é feio, é pecado no palco. Uma pessoa aqui da igreja, muito respeitável, um jovem aqui da igreja, muito maduro, chamado Yuri, ele
uma pessoa chegou para ele e falou, velho, duvido, a gente estava tendo uma noite de sushi, duvido você comer essa bola inteira de wasabi. Aí assim, se você é uma pessoa normal, você está esperando ele falar assim, quanto tu me dá para fazer isso? Ele comeu sem ganhar nada em troca. Só porque o cara falou, eu duvido. O bicho enfiou a bola de wasabi, assim, ficou passando mal, não sei quantas horas depois no banheiro. Eu falei, velho, tu é retardado, velho, pra quê? Tu não ganhou R$10 com isso, nada, zero. Que burrice, velho, pede pelo menos uma coca. E a gente é assim, sabe, às vezes eu acho que Pedro fez meio que isso com Jesus. Falou, Senhor, se és tu mesmo, eu acho que é um fantasma. Certo? Eu acho que é um fantasma, então eu estou tranquilo. Se está falando que é Jesus, vamos testar. Se és tu mesmo, manda-me ir ter ao teu encontro andando sobre as águas. O problema é que Jesus disse, venha. Sabe, Jesus pagou para ver no poker. Abre aí a carta, vou cobrir aqui. All in. E aí Pedro teve que ir, né? E aí teve que encarar a tempestade, o vento. E aí a história termina do jeito que a gente sabe. Ele começa bem, ele dá um passo ou outro, mas ele começa a reparar na força do vento e na tempestade, e ele começa a se afundar, e ele tem que ser socorrido por Jesus, gritar, Senhor, salva-me, Jesus levanta ele, e só então depois que Jesus rola um diálogo com Jesus muito interessante, né? Porque Jesus, homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente imagina os dois sequinhos, sentados no barco, né? Com toalhinha nas costas, trocando uma ideia calmamente a respeito daquela experiência. Vamos avaliar o processo aqui, Jesus. Terminou o evento, terminou a experiência, vamos fazer a reunião de avaliação. O que o senhor achou do meu desempenho andando sobre as águas? Ele disse, Pedro, você começou bem, mas você deu uma vacilada e tal, pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Tinha que continuar olhando para mim. Sabe o que aconteceu na história? A tempestade só se acalmou depois que eles voltaram para o barco. E o diálogo foi antes. Já imaginou isso? Senhor, salve-me, estou afundando. Beleza, te levanto. Não cessa a tempestade, está o caos aqui ao redor. Vento, onda, pá. E Jesus está trocando uma ideia. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Imagina como é que Pedro estava nessa hora, desesperado. Pelo amor de Deus, bota a gente dentro do barco, depois a gente avalia. Chefe maluco, velho, vamos... Resolve o problema, depois a gente resolve isso daí. A roupa suja a gente lava em casa, Jesus. Aí não, eles estão lá no meio da tempestade, Pedro está ainda entendendo que está acontecendo, todo molhado, ensopado, e Jesus está assim, homem de pequena fé. Por que você duvidou, Pedrão? É só olhar para mim, cara. Jesus é muito doido, velho. E tipo, a experiência de andar com ele é uma aventura. É imprevisível, é inseguro, é instável. Não tem previsibilidade nenhuma, não tem garantia nenhuma, é maluco, é surpreendente, é assustador. E eu queria, a partir dessa experiência, dizer 3 coisas bem rápidas, em 8 minutos, que é o tempo que eu tenho. 3 coisas para você, que vão te ajudar, talvez, a avaliar a sua própria vida, se você está seguindo a Jesus ou não. Porque sabe, como eu disse, às vezes a gente espera que, bom, eu estou seguindo a Jesus, as coisas têm que dar certo para mim. É natural, elas vão dar certo. Eu estou orando. Eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou sendo fiel, eu estou obedecendo, eu vou até para a igreja. Às vezes eu vou 2 ou 3 vezes por semana. Pode contar o PG também, pastor? Às vezes 4. E a gente começa a achar que a gente tem créditos acumulados com Deus e por isso Ele tem o dever de fazer as coisas exatamente do jeito que a gente planejou. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer a respeito desse texto, da sua experiência de seguir a Jesus, é que talvez você esteja assim seguindo a Jesus. Se a única coisa que você consegue enxergar à sua frente é simplesmente o próximo passo. O próximo passo. Sabe, a gente gosta muito de fazer planos. A gente gosta de ter grandes planos para a vida. Algumas pessoas não, vivem a vida louca, né? Vamos vivendo um dia de cada vez, pá. Mas assim, geralmente, especialmente na nossa relação com Deus, a gente gosta de perguntar para Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Aquelas grandes perguntas filosóficas, sabe? Qual é o teu propósito para a minha existência? Por que estou no mundo? Né? A gente gosta de ter a resposta para o todo. A gente gosta de enxergar o quadro completo, a imagem final. Qual é o meu destino? Para que o Senhor me criou? O que eu vou realizar na vida? Qual vai ser o meu futuro? O que o Senhor tem preparado para mim? A gente gosta de fazer essas perguntas. E a gente fica às vezes frustrado com Deus quando Ele não responde. Mas o que eu tenho aprendido, e vejo nesse texto também, da nossa experiência de seguir a Jesus, é que geralmente, Deus revela para a gente simplesmente o próximo passo. Ele não revela o plano completo de uma vez. Ele não revela o destino final. Na verdade, quase todas as pessoas que foram chamadas para seguir a Deus na história, você olha para os grandes heróis da fé na Bíblia, Abraão, Moisés, os patriarcas todos, eles não tinham o quadro final completo. Eles simplesmente ouviam Deus falar, vamos, e eles iam.
Os próprios discípulos de Jesus viveram essa experiência. Jesus disse, venha, me siga, e eles largaram tudo e seguiram. Eles sabiam que ia ter negócio de andar sobre as águas, de ver fantasma, de ver assombração no meio do mar, na tempestade, não faziam ideia. Eles sabiam que ia ter experiência de ver gente morrer, ressuscitar, não. Eles sabiam que eles seriam enviados para expulsar demônios, curar pessoas doentes, não faziam a menor ideia. Eles só ouviram um chamado, venham comigo, andem comigo, me sigam, e eles foram descobrindo passo a passo, dia a dia, o que significava essa decisão maluca, arriscada e assustadora de seguir Jesus. Um passo de cada vez. Você consegue imaginar Pedro andando sobre as águas? Como é que você imagina Pedro andando sobre as águas? Você acha que ele correu sobre as águas? Você acha que ele saltou sobre as águas? Você acha que ele deu passos firmes e convictos, quase marchando sobre as águas? Não consigo imaginar isso. Eu só consigo imaginar de um jeito. Sabe quando você está andando uma trilha meio escorregadia, uma cachoeira, um cascalho, um negócio que você não sabe muito bem onde pode pisar, tem uma pedra ali, mas você não sabe se ela está firme, se ela está bamba? Como é que você anda quando você está numa situação dessa? O terreno é instável, o terreno não é firme o bastante. Você dá um passo, você vê se está seguro, você pode apoiar o peso do seu corpo naquele pé, naquela perna, você espera a coisa estabilizar, beleza, aqui está tranquilo, acho que eu vou pisar mais para cá, bom, ok, está seguro, não caí, não afundei, não escorreguei. Vamos para o próximo. Respira, concentra. Ok, posso dar mais um. Não faz sentido que Pedro tenha vivido essa experiência. Você está pisando na água, velho. Você não tem garantia nenhuma, você só tem uma palavra, venha. Você não tem garantia nenhuma. Ninguém nunca fez isso antes. A não ser o fantasma que está dizendo, venha, né? Confia no fantasma, não confia, você não sabe. E Pedro foi, um passo por vez. Um passo por vez. E às vezes, nós queremos seguir a Jesus, mas nós queremos que Ele nos revele claramente. É para lá que a gente está indo, vamos. E a gente vai correr, e a gente vai chegar lá rapidão, e vai ser muito massa, vai dar tudo certo. Você tem os seus planos. Sua faculdade, seu namoro, seu casamento, seu concurso, seu ministério, seu chamado, você sabe exatamente o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. E você quer que Jesus faça você chegar lá bem rápido, pulando alguns passos se for possível. De preferência, vamos acelerar, Jesus, esse processo. Tem algum atalho, alguma via melhor no Waze para a gente escolher? O problema é que Jesus não funciona assim. Ele está dizendo, ok, você tem todos esses planos, é legal você ter planos, eu te incentivo a fazer planos, mas por enquanto, só hoje, vamos dar um passo nessa direção? E aí você pergunta, mas Jesus, eu queria ir, era para lá. O destino final que eu tracei para a minha vida, o mapa apontava, era para lá. Esse passo aqui não está contribuindo. Ok, mas agora que você já deu um, você pode dar mais um? Assim, se não for incomodar, pedir muito. Ok, tá bom, já que é o Senhor que está pedindo, vou dar mais um. E aí no outro dia ele pede para dar mais um. E no outro dia mais um. E quando você vê, você andou um caminho que você não faz ideia de como você percorreu, que força você teve para chegar lá. E ele é tão diferente daquele lugar que inicialmente você havia planejado para a sua vida. Mas ele é incomparavelmente melhor. E as pessoas podem até te perguntar, como foi que você chegou ali? A única resposta que você pode dar é, cara, não faço a menor ideia. Deus me pediu para dar um passo, eu dei, parecia insignificante, parecia inocente. Só que no outro dia ele pediu para dar mais um, e no outro foi mais um, e mais um. E eu servi ali, e eu fiz isso, e eu fui obediente naquilo, e eu honrei naquele outro. E quando eu vi, eu estava lá. E eu cheguei num lugar infinitamente melhor do que eu havia projetado para a minha vida. Talvez você esteja seguindo a Jesus, se a única coisa que você consegue enxergar à sua frente é um pequeno, quase inocente, próximo passo. Talvez você esteja seguindo a Jesus também se você tem dúvidas. Se o seu coração duvida de vez em quando. Eu quero te dizer hoje, ter dúvidas não é problema. Isso alivia você ou não? Isso acalma o seu coração ou não? Sabe como eu sei disso? Pedro teve dúvidas. Mas na hora que ele teve dúvida, Jesus não deixou ele afundar. Por causa da dúvida dele. Jesus não entregou a sua própria sorte e dizer, ok, agora que você duvidou, já era. Achou que era um fantasma, se deu mal. Vai afundar aí, morrer afogado, eu vou tranquilo e seguro para o barco. Não, Jesus estendeu a mão e o ergueu. E eu não vejo Jesus olhando para ele e dizendo com aquela voz de acusação, de julgamento, você é um miserável, você não tem fé nenhuma, como é que você faz uma coisa dessa comigo, Pedro? Por que você não confiou em mim? Não, eu imagino Jesus olhando com graça e com amor
e com paciência, sabendo exatamente o que aconteceria, porque ele sabe de todas as coisas, já prevendo a atitude de Pedro e o vacilo dele, mas aproveitando aquela oportunidade para fortalecer um pouquinho mais o coração e a fé de Pedro, dizendo: ok, Pedro, tudo bem, você vacilou, você falhou, você duvidou, mas por causa dessa experiência, na próxima, você vai manter os olhos em mim. Se você tem dúvidas, provavelmente é porque você está seguindo a Jesus. Porque seguir a Jesus deixa a gente, às vezes, com bastante dúvida. Será que é isso mesmo? Está muito estranho, está muito esquisito, está desconfortável, está arriscado, está perigoso, começa a mexer comigo, me incomoda. Às vezes eu fico desconfortável, às vezes eu fico até constrangido na frente das outras pessoas, eu não sei bem explicar o meu comportamento, as minhas reações, as minhas atitudes, os meus planos, parece que não fazem sentido nenhum. Seja bem-vindo a andar com Jesus. Não faz sentido mesmo, mas é incrível. E a última coisa que eu quero te dizer hoje é que talvez você também esteja seguindo a Jesus. E esse ponto, para mim, é incrível. Talvez você também esteja seguindo a Jesus se a sua vida, o seu papel, na sua própria história, na sua própria vida, começa surpreendentemente a se tornar totalmente secundário, totalmente periférico, quase irrelevante. Como assim? Você começa a viver a sua vida e você começa a perceber que cada vez mais ela tem menos a ver com você e mais com Ele. Olha só, quando eu descobri isso eu fiquei chocado. Mas Marcos capítulo 6, o Evangelho de Marcos também registra essa mesma história, essa mesma situação que é registrada por Mateus, foi registrada também no Evangelho de Marcos. E Marcos, talvez você não saiba disso, mas o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito por um cara chamado João Marcos. E esse cara não fazia parte dos 12 apóstolos, daqueles 12 primeiros seguidores de Jesus. Ele foi um discípulo que veio ao longo do caminho. E ele, dizem os historiadores, que ele registrou os fatos a partir da narrativa de Pedro. Quem contou a história que Marcos registrou foi Pedro. Pedro era um pescador, Pedro era um homem simples, ele provavelmente não sabia ler e nem escrever. E então Pedro chama um dos discípulos mais novos, um dos 9 discípulos, João Marcos, e diz: cara, eu quero contar a minha história com Jesus. Eu quero contar as experiências que eu vivi com Jesus. Você pode registrar isso, para que as pessoas saibam quem ele é, o que ele fez. E João Marcos registrou as histórias contadas por Pedro. E quando você chega no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, está registrada essa mesma história que nós lemos em Mateus. E a partir do verso 45 o texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, subiam a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. E quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. E então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu ao barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Essa é a mesma história contada por João Marcos. Só que o detalhe é que João Marcos não contou essa história porque ele estava lá. João Marcos contou essa história, ouvindo essa história de quem estava lá? Pedro. Você percebeu qual é o detalhe que diferencia a narrativa de Marcos da narrativa que nós lemos em Mateus? O que não tem na história de Marcos? O que faltou? Faltou Pedro. Pedro está contando a história do dia em que ele se encontrou com Jesus andando sobre as águas, para que João Marcos registre isso e conte para todo mundo, e isso fique registrado e seja espalhado para o mundo inteiro, a um ponto em que 2000 anos depois, nós estamos ainda hoje falando a respeito desse dia e dessa história. E o que Pedro diz para João Marcos? O que Pedro faz com João Marcos? Ele pula a parte em que ele, Pedro, andou sobre as águas. Você consegue imaginar a loucura disso? Imagina se fosse você. Agora seja sincero, é hora de ser sincero. Imagina se é você contando a história da sua vida com Jesus e das suas experiências com Jesus. E chega na parte em que João Marcos, o cara que está registrando para você a história,
ele pergunta a respeito daquele dia. Pedro, olha, eu já registrei várias histórias incríveis aqui de você com Jesus, mas eu ouvi dizer que teve um dia que foi demais. Teve um dia que foi demais. Vocês estavam no meio de uma tempestade, num barco, altas horas da madrugada, vocês estavam desesperados, vocês viveram uma experiência incrível. Confessa, Pedro, fala a verdade, vocês acharam que era um fantasma. Fala a verdade. Pedro admite. Realmente era um fantasma, está escrito lá, narrativa de Pedro. Eles acharam que era um fantasma, eles gritaram de medo. Pedro não teve o constrangimento de admitir isso e deixar isso ser registrado. E aí Pedro começa a contar a história para João Marcos. Eu imagino Pedro se empolgando. Cara, você não faz ideia, foi um dia incrível, a gente realmente estava morrendo de medo, as ondas batiam por todos os lados, o vento era muito forte, a gente achava que a gente ia afundar, e olha que nós somos pescadores profissionais, mas a gente achava que aquele era o último dia. A gente não via esperança, a gente não sabia o que fazer, e para piorar a situação, apareceu um fantasma no meio do mar. Não bastasse a tempestade, tinha um fantasma no meio da tempestade. Mas, cara, você não faz ideia do que aconteceu. O cara que a gente achava que era um fantasma, na verdade, era Jesus. E ele falou com a gente, ele disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E a coisa mais incrível aconteceu logo depois. Ele veio andando sobre as águas, entrou no barco, e na hora que ele pisou no barco, o vento acabou. A tempestade acabou. Houve paz. E a nossa reação foi nos prostrarmos diante dele e falar, realmente, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Não há outra opção, não há como não reconhecer, você é o Filho de Deus. Que dia, João Marcos, escreve isso daí, esse dia foi demais, isso tem que entrar na história. Eu fico imaginando João Marcos ouvir a história empolgado, feliz, mas terminar esse momento, e ele, um pouco surpreso, achando estranho, se voltando para Pedro e dizer, Pedro, que massa, legal demais, eu anotei tudo, peguei todos os detalhes, todas as informações, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você não esqueceu de nada? Não está faltando uma parte da história, Pedro? Uma parte, aliás, bem importante da história, que tem a ver com você? Você está contando a sua história, e eu ouvi dizer, pessoas já me falaram, esses boatos correm rápido, os caras que estavam lá no dia com você, os outros discípulos, eles me disseram que você andou sobre as águas, Pedro, que você perguntou para Jesus que se fosse Ele, que Ele mandasse você andar sobre as águas para se encontrar com Ele, e Ele disse, venha, e você foi. Pedro, você não vai registrar isso na história? Pedro, você não quer que eu escreva essa parte? A única resposta que eu consigo imaginar Pedro dar a João Marcos nesse momento é, cara, sabe de uma coisa? Rolou mesmo essa parada aí, não é mentira não, até que rolou isso daí, mas não precisa escrever isso não. Essa parte da história não é importante. Sabe por quê? Porque essa história não é sobre mim. Essa não é a minha história. Essa não é a história do dia em que eu andei sobre as águas. Essa também não é a história do dia em que a minha fé vacilou. Essa não é a história do dia em que Jesus me ergueu. Essa não é a história da minha vida e da minha experiência. Essa é a história dele. Essa é a história do dia em que nós o vimos, e porque o vimos, o reconhecemos, dizendo, tu és o Filho de Deus. Não é incrível imaginar que Pedro olhava tanto para Jesus e amava tanto a Jesus e entendia tão bem o papel dele na história, que ele não fez questão nenhuma de registrar a participação dele num dia tão incrível como esse? Sabe, tem um detalhe que também chamou muito a minha atenção no texto de Mateus, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, originalmente, assim como os demais livros do Novo Testamento, foi escrito em grego, na língua grega. E essa passagem que eu li, que conta essa história, do verso 22 ao verso 33 de Mateus capítulo 14, no grego, na língua original em que ela foi escrita, ela tem 90 palavras numa primeira parte e 90 palavras numa segunda parte. Exatamente 90 palavras e depois outras 90. E sabe o que tem entre uma parte e outra? Sabe o que aparece depois de 90 palavras e que precede as outras 90 da história? A expressão, sou eu. Que no original, no grego, é a mesma coisa de dizer, eu sou. Não faz diferença a ordem. Ela aparece exatamente do mesmo jeito. Jesus dizendo, eu sou. No meio da história, exatamente no meio da história. Pode ser só uma coincidência? Pode. Mas pode ser intencional para mostrar para mim e para você, mesmo no meio da tempestade e do caos, o que separa uma história de possível tragédia
e de uma loucura, de uma aventura maluca de seguir a Jesus, com a garantia de que, mesmo em meio à tempestade, Ele não nos abandona sozinhos e se revela a nós como quem Ele é de fato, o Filho de Deus. A garantia que eu e você temos é de que Ele se revela como Deus. Eu sou. A mesma maneira como Deus apareceu a Moisés lá atrás, lá no Velho Testamento, dizendo, quando Moisés perguntou para ele, o que eu vou dizer para as pessoas quando elas me perguntarem quem você é, que Deus é esse, como é que eu apresento você, qual é o seu nome? E a resposta de Deus para Moisés foi simplesmente, você vai dizer para elas que eu sou. Jesus agora está se apresentando para aqueles homens que estão apavorados, achando que estão vendo um fantasma, estão temendo pela vida no meio da tempestade, e Ele está dizendo, sabe por que vocês não precisam ter medo? Sabe por que vocês podem viver essa aventura de uma vida comigo? Simplesmente porque eu sou. Eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Salvador do mundo. Eu sou a esperança. E eu quero te desafiar a viver essa loucura. E nós vivermos juntos essa loucura que se chama seguir Jesus. É a coisa mais arriscada que você pode fazer da sua vida. É a coisa mais absurda aos olhos de todos os que não seguem a Jesus que você pode fazer com a sua vida. Mas é a melhor decisão que você pode tomar. É a maior aventura que você vai viver. São as melhores experiências que você vai viver. E melhor do que tudo isso, é a garantia de que próprio Deus, que se revela na pessoa do seu Filho, em Jesus Cristo, estará com você sempre. Não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento ao seu redor.